Boa noite, família. O que você fez de útil com o que recebeu da vida? Nós encarnamos através de uma mãe ou pai, às vezes bons, presentes, ruins, ausentes, mas graças a Deus, graças a esses dois indivíduos também, nós estamos aqui hoje, dando o nosso melhor, tentando amadurecer espiritualmente, evoluir. Na nossa infância, alguns numa calçada fria, ou no orfanato, ou no lar acolhedor, nós vivemos o método evolutivo necessário para que a gente conseguisse também chegar aqui, mais generoso, mais corajoso. Seja de uma beleza inigualável, de uma feiura perturbadora, uma saúde de ferro ou só frágil, defeituoso, o nosso corpo, ele não é só obra da genética. Ele é constituído dos registros da nossa alma e das condições necessárias ao nosso progresso. Então, cada parte do nosso corpo, ela foi moldada por um motivo, não foi à toa também. E aí, diante de tantas dúvidas que a gente tem, por que eu nasci assim? Por que eu cresci assim? Por que eu me formei assim? Intuitivamente a gente vai buscando o conserto de algo, o alívio de algo. Só que aí a gente esquece que é um espírito, que é um ser espiritual apenas vivendo transitoriamente uma experiência física. E aí a gente começa a se enganar sobre onde eu tenho que buscar esse conserto dos meus problemas, esse alívio das minhas aflições. É quando a gente começa a buscar no lugar errado. Então nós buscamos esse conserto e esse alívio nas sensações, no que é material, no que é imediato. E eu venho trazer para vocês aqui hoje uma história que todo mundo já conhece, mas que a gente vai se debulhar um pouco em torno dela, que é Jesus quando encontra a samaritana. Desce Jesus para Cafarnaum e para lá no poço de Jacó. Pede de beber a samaritana. E aí a samaritana responde: como? Tu, sendo um judeu, pedindo água para mim, samaritana? Vamos lembrar que judeus e samaritanos não se bicavam muito. E ele falou: qual é o problema? E judeus não têm as mesmas necessidades do samaritano? Ele disse: se tu conhecesse os dons de Deus, saberia que eu tenho água viva. Posso te oferecer. Aí ela pergunta: e o que tem essa água viva? Ele disse: a água viva é aquela que sacia toda a sede, que vem do amor infinito de Deus. Aí eu queria fazer uma pausa nessa história, porque tem uma frase muito curtinha dizendo assim: e envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar. Eu queria que vocês entendessem que essa conversa da samaritana com Jesus não é uma conversa só de palavras. Sabe quando a gente entra num lugar que a gente se sente bem? Sabe aquela fama que Chico tinha de que há metros as pessoas sentiam algo diferente? Agora imagina você, Jesus, no seu doce olhar, envolvendo a samaritana no seu magnetismo. Aquela conversa não era só de palavras. Ele invadia a alma dela. Ali, aquela mensagem que ele ia trazer em seguida era algo que penetrava fundo no coração dela. E aí ele olha para ela com aquele doce sorriso e olha e diz: esse poço de Jacó vai secar um dia. Você pode encher o seu jaco de água, mas você vai voltar com uma nova sede. Agora, para os que beberem da água viva, esses estarão para sempre saciados. Imagina a sensação dessa samaritana, escutando isso, imersa no magnetismo de Jesus. E ele continua: para esses não haverá mais necessidade material que se renova a cada instante da vida. Constante conforto lhes refrescará os corações.
através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Essa história, para quem conhece só a da Bíblia, ela é de Humberto de Campos, mas a Amélia Rodrigues também fala desse conto. Então, olha que interessante. Jesus, ele nos disse que não importa o quanto eu conquiste determinadas coisas. A minha sede, ela não se sacia com essas coisas que eu busco. E ele também disse que mesmo aqui nesse mundo, cheio de aflições, nesse sol ardente, eu ainda consigo desfrutar da água viva, se assim eu buscar. É interessante porque o que Jesus disse há 2000 anos à samaritana, a neurociência está dizendo agora. Olha que interessante. Que nós fazemos, consumimos e cometemos excessos que não precisaríamos estar fazendo. Alguns de nós têm livros guardados que talvez nunca vá ler. Tem roupas que já não cabem mais no armário. Tem comida estragando na geladeira. Tem remédios vencidos que já não precisa. Tem gente que acumula comportamentos excessivos na sua vida amorosa, nos ambientes de lazer, no seu corpo, no trabalho, em casa. Cada um de nós, sem exceção, faz alguma coisa de errado para tentar saciar essa sede que Jesus fala. E a neurociência descobriu que o homem na sociedade contemporânea, ele não precisa só de água e comida para sobreviver, como dizia lá na pirâmide de Maslow. Ele precisa também alimentar o seu ego. Isso é o que diz neurociência. Aquela vontade de você ser visto, ser reconhecido, ser valorizado, ser importante. E aí eles disseram que sem saúde mental e sem a capacidade de escolha, o ser humano não consegue ir buscar ali o básico. Mas olha que interessante. Eles também disseram que muitas decisões que nós tomamos, elas são regidas para alimentar isso, essa vontade de ser visto, de ser reconhecido, de ser importante e valorizado. E que a sede do ego, ela é insaciável. Ela sempre volta, sempre pede mais um elogio, mais uma prova de valor. O que a neurociência não falou ainda é o que Jesus já falou para a samaritana há 2000 anos atrás. Que os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não haverá mais necessidade material que se renova constantemente. Então, essa necessidade, como eu falei, de ser visto, de ser importante, de ser reconhecido e valorizado, ela será saciada quando nós entendermos por quem nós queremos isso. E às vezes a gente procura aqui, no lugar errado. Procura de lado. Então vamos continuar na história da samaritana. Ela escutando Jesus, ela diz: Senhor, me dá água, eu quero dessa água. E aí Jesus vai explicando para ela como ela precisa fazer para iluminar a sua alma, quais necessidades ela precisaria afastar. E aí ela faz, lá nessa obra de Humberto de Campos, um comentário interessante. Ela disse: Jesus, o meu espírito está cheio de boa vontade. Eu estou querendo tanto santificar as minhas ações, mas é uma confusão tão grande ao meu redor. O vizinho que diz uma coisa, o judeu diz outra, o samaritano outra. É uma confusão que eu já não sei mais nem como adorar a Deus. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. E aí Jesus, ouvindo aquilo, responde: tens razão. As divergências têm implantado a maior desunião nos membros dessa família. Mas presta atenção. O pastor vai ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Nós vivemos num mundo de distrações. Nós vivemos num mundo de discórdias, de pessoas que, às vezes, em nome de Jesus, vão excluir, rejeitar, negligenciar. Um mundo que vai ficar dizendo para você toda hora que o que você está fazendo está errado. Um mundo que talvez você vá virar piada.
As pessoas vão zombar, vão rejeitar você pelo certo que você está fazendo. Mas nós temos que lembrar que temos aqui um pastor que está pacientemente ajuntando suas ovelhas, colhendo de volta. Então, as distrações do mundo que nós temos hoje, o que nos tira do rebanho de Jesus, não são só as coisas materiais, são as ideias, são as crenças, são as razões que parecem certas. Vamos continuar a história da samaritana. Eis que chegavam os discípulos, e eles chegavam com uma roma de gente. A samaritana, a essa altura, também já ia avisar aquela notícia. Também trouxe mais um monte de gente. E aí, o que aconteceu? Jesus, um monte de gente, dá o quê? Parábola, ensinamento. Então, foi isso que Jesus fez. Passou o dia inteiro, ensinando, conversando. E teve uma hora que Filipe se preocupou. Filipe disse, Senhor, vamos comer, pelo amor de Deus. E Jesus fala, eu não tenho fome. Aliás, eu recebo um alimento que talvez nenhum de vocês, meus discípulos, irão conhecer. Ele disse o quê? Pelo menos assim, naquele momento, né? O quê? Ele disse, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O meu sustento é realizar a sua obra. E aí Filipe, naquela inocência humana de espírito imperfeito, disse assim, não, com certeza, mestre, o senhor está certo. Olhe quanta gente está aqui. Olhe como está cheio. Como a gente conseguiu divulgar a Boa Nova. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai levar esse triunfo para Cafarnaum. Com certeza. Não, vamos. E aí Jesus olha para ele, doce, calmo, e diz, não é isso propriamente o que me interessa. O êxito do mundo pode ser uma ondulação da superfície. Já falamos sobre isso, já. O êxito de que a gente necessita em todas as situações é entender o que o Pai deseja. E como todo o seu desejo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender aos anseios das vitórias imediatas. Olha que interessante, Filipe, todo inocente, na hora que Jesus disse que se alimenta de realizar a obra do Senhor, Filipe achava o quê? Que era aquilo. Disseminar a boa nova era juntar aquele monte de gente. E aí Jesus disse, não é isso. Ele fala assim, o êxito mundano pode ser uma ondulação da superfície, ou seja, o que você está vendo é o sucesso do mundo, é quantidade. E quantidade, sucesso do mundo, os êxitos que o mundo considera, às vezes só mexe na casca, não vai profundamente. A gente tem que entender o que o Pai deseja. E aí eu lembro de uma citação que Jesus falou lá no livro Alvorada Cristã, quando ele disse assim a um outro discípulo, poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas se a pregação do teu exemplo converter um coração, será mais eficaz. E foi isso que ele fez ali com a samaritana. Ele pegou aquele encontro com ela e transformou aquele coração. Ele sabia o impacto que aquilo ia causar. Então você na sua casa, educando seu filho, amando, colocando para ele as virtudes cristãs. Você com seus pais, com abnegação, com humildade, com paciência, cuidando deles. Você com seus irmãos, conversando, harmonizando, trazendo boas notícias, boas energias. Você pode estar sendo tão mais eficaz com o seu exemplo do que um palestrante falando para 100.000 ouvidos. Cada um de nós aqui é instrumento e parte na obra de Deus. E aí Jesus continua nessa história. Como o desejo do meu Pai é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender aos anseios das vitórias imediatas. Ele está dizendo aqui que quando a gente se prende em querer a recompensa logo, isso pode acabar desviando a gente do bem. E que às vezes a colheita do bem ela não é rápida. Ela pode demorar até mais que uma vida. Aí tem gente que está magoado com alguém. Tem gente que está precisando mudar coisas importantes na sua vida. Tem gente que está precisando mexer em algumas relações. Aí vai lá e pensa, para quê? Que consequência eu vou ter se eu mexer nisso agora?
Não adianta, não vai mudar muita coisa. Então, vamos fazer o seguinte, na próxima encarnação eu dou conta. Só que, ao dizer isso, às vezes a gente ignora algo que ela diz. Esforço digno, por menor que ele seja, ele tem da vida sempre a melhor resposta. Então, cada pequeno passo que você dá já tem seus frutos. O resultado, ele chega, não do jeito que você quer, não na rapidez que você quer, mas cada passo seu em direção ao bem tem retorno, a vida devolve. É difícil agir quando a gente não é reconhecido, quando a gente não é valorizado, quando a gente percebe que está rembando na direção contrária daquela pessoa. É difícil fazer alguma coisa. Mas não é porque ainda está difícil que não tenha que ser feito. E vai ficar fácil quando você se colocar em movimento. Tem que ser com você que tem que começar. Essa falta de reconhecimento, de valorização, ela não é só sua. E a gente vai ver agora em mais um pedacinho da história que Jesus também passava isso. Só que tem um detalhe, a sede de Jesus estava saciada. Então, para ele, crítica, pessoal falando mal, não tem diferença nenhuma. Falta de reconhecimento, isso nunca foi um problema para Jesus. Porque a sede dele estava saciada. Então, continuando a história da samaritana, para vocês relembrarem. Jesus já tinha falado com a multidão. Jesus já tinha dito a Filipe que não era o sucesso do mundo que ele queria. E aí, chega um momento que eles vão caminhando para Cafarnaum, e aí Jesus fala para Filipe. Filipe, acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Olha lá, falando sobre reconhecimento e valorização. Preste atenção, ó, escuta aqui atrás. Escuta o povo falando, só escuta. Aí começa. Esse Nazareno é um explorador da piedade popular. É um louco de boa aparência. Ah, por que ele se mete com pescador? Não é tão sábio, não é tão tudo. Olha, você sabia que quando a gente chegou aqui, disseram que ele estava sozinho com aquela mulher de quinta categoria? Pois é. Só faz milagre na frente do povo. É porque quer palco. Agora, fazer sozinho não faz milagre, não. É porque tem que ser visto, tem que aparecer. Olha que interessante. Aí a noite chegava. Eles chegaram, teve um momento que Jesus ficou sozinho com os discípulos. E mais uma vez, naquela bondade, naquela paciência imperturbável, Jesus começa. Aqui vocês me permitam ler. Ele diz: não se admirem da lição desse dia. Quando veio, o Batista procurou o deserto, se alimentou só de mel, e foram dizer que ele estava na companhia do Satanás. Eu, que gosto de participar das alegrias do Evangelho, vão ficar dizendo que eu sou beberrão e comilão. Essa aqui, é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte, nós encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e às referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes. Porque o discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Meu Deus, poucas palavras. É um livro de conhecimento, de reflexão aqui. Por toda parte encontraremos pessoas atentas somente à referência do mundo. O tanto de vezes que a gente olha justamente para essas pessoas, que a gente faz tudo para agradar, para não magoar, para não perder. Olha quantas escolhas a gente teve e que a gente preferiu agradar a pessoa do que agradar a Deus. É uma inversão de valores. Observai a estrada para não cairdes, porque o caminho é sutil. Entre uma e outra é muito coladinho. O que é êxito para o mundo nem sempre é êxito para Deus. Mas às vezes é difícil entender. Discípulo, preocupe-se apenas com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. É fazer o certo quando ninguém está olhando. Que as suas decisões sejam tomadas pela sua consciência, porque é lá que mora a lei divina, que você vai ter um bom senso do certo e do errado, do bom e do mal, do justo e do injusto.
Olha como a gente está sempre olhando para o lugar errado. Matando a sede onde ela não se mata. E aí, quando eu me deparei com essa leitura, com essa parte do observar a estrada para não cair, foi inevitável eu pensar: meu Deus, como é que eu vou saber a diferença entre uma coisa e outra? Tem hora que é fácil, tem hora que não é. E quando eu estiver vivendo momentos mais longos, que são confortáveis, que são prazerosos, como é que eu vou saber se aquele momento não é mérito do meu progresso, porque eu já ralei muito, né? Na hora de folgar um pouco, ou se aquilo não sou eu entrando na ilusão da estrada larga? É uma dúvida legítima, mas aí eu queria trazer com vocês aqui para questionar. Porque o começo da estrada larga é doce na aparência. A gente geralmente faz mais o que tem vontade do que o que precisa ser feito. A gente sabe o que é certo, mas escolhe o que é fácil. A gente segue mais os instintos, mais as vontades. A gente acha que a parte mais importante da vida é aquela que a gente folga, que a gente se diverte. O resto tem que fazer porque tem que fazer, é o jeito. É um caminho que parece bom, mas só parece. Porque no final, ele é o caminho mais longo, mais penoso, aquele que vai trazer labirintos de sofrimento moral, que vão atrasar o meu progresso, que vão fazer eu repetir provas cada vez mais penosas. E aí vocês me respondem mentalmente: quem aqui tem problema repetido? Toda vez aquele mesmo problema, misericórdia. Eu vou levantar a mão. Já a estrada larga, desculpa, a estrada estreita, ela é o caminho da virtude. Ela é o trajeto mais curto para a felicidade absoluta. Porque vocês lembram que o que a gente tem aqui é felicidade relativa. São momentos felizes. Não é a felicidade absoluta ainda. Então, o começo da estrada estreita já exige um pouco de esforço. Exige você respirar fundo. Exige você sacudir a poeira. Saber dar a volta por cima. Exige você moer o orgulho. Saber recomeçar. Exige você se colocar mais no lugar do outro antes de reagir. Quem segue por esse caminho aprende a usar mais a razão do que o seu instinto. Aprende a colocar a vontade de Deus acima da sua. É uma via de abnegação, de humildade, principalmente de caridade. Trilhar essa estrada é imaginar que você tem que ir andando e tirando as ervas daninhas, que são as nossas más tendências, são os nossos vícios, as nossas paixões inferiores. Então, esse caminho é um caminho mais cansativo, mas estranhamente é um caminho que você vai andando e você vai sentindo gratidão, você vai sentindo alegria em agir no bem. Algumas coisas que não faziam o menor sentido começam a te encher de alegria, dá um brilho no olho. Aquelas coisas que te animavam tanto, vai ficando mais ou menos, tanto faz. Com o tempo, você não vai se importando tanto com os obstáculos, porque você vai sendo uma pessoa que tem ânimo, que tem fé, que tem coragem. E aí eu me lembro de um trecho de uma música que diz assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu. Eu tentei me esconder por medo de não viver, mas a tua glória me atraiu. Porque tem gente que acha que viver à vontade de Deus é chato. Só que a estrada estreita, ela tem as suas alegrias. Você viu na história? Nem Jesus, que é o nosso modelo guia, ele deixou de viver as alegrias do evangelho. Tanto é que as fofoqueiras de plantão estavam chamando ele de comilão e beberrão. Então nem Jesus. Jesus trabalhou, viveu. Olha o tanto de coisa que ele ia para casamento, ele ia para as festas. Pode olhar na Bíblia, estava lá. Só que Jesus viveu no mundo, mas não pertenceu a ele. Então as alegrias do evangelho mencionadas é essa felicidade, essa gratidão, essa alegria que vem do agir no bem, de sermos úteis. Está aí o maior segredo. Jesus, ele aceitava os convites, ele ia para os lugares porque ele sabia que lá ele ia ser útil. Ou vocês acham que evangelizar é só ficar falando de espiritismo? É não. É ir ali naquele lugar, dar uma palavra amiga, compartilhar energia boa.
é espalhar esperança, espalhar otimismo. Isso também é evangelizar. Era isso que Jesus fazia, ele estava sendo útil. E aí Jesus disse assim: observai a estrada para não cairdes. Por quê? Porque as duas estradas são coladinhas. É por isso que a gente tem que ter essa vigília, a gente tem que prestar muita atenção todos os dias. Para onde a minha escolha está indo? Obrigada, Lorena. Para onde a minha escolha está indo? Porque como é que eu vou saber onde termina o cuidado com o corpo e onde começa o pecado da vaidade? Como é que eu vou saber se aquelas coisas que eu estou me cuidando, na verdade, não são o início de uma obsessão pela aparência? Como é que eu vou saber até onde termina a saúde financeira, a partir de onde começa a ganância? Até onde o que eu chamo de liberdade financeira não é senão o acúmulo pelo acúmulo. Como que eu vou saber aonde termina a alegria de comer e onde começa a gula? Aonde a comida deixa de ser nutrição e passa a ser fuga, porque eu tô triste, porque eu tô estressado, porque eu não sei o quê. Como que eu vou saber onde termina o zelo pelo outro e onde começa o amor doentio, obsessivo, ciumento? Onde que eu vou saber onde termina o descanso que eu mereço e onde começa a preguiça, a procrastinação, a fuga para não fazer as coisas que precisam ser feitas? Onde é que termina a admiração que me faz seguir em frente e onde começa a inveja pelo outro? Aonde termina a autoconfiança e onde começa o orgulho que fecha portas, que não escuta, que não aceita ideia? A diferença entre as duas estradas não é para onde elas vão, porque elas vão para o mesmo lugar. A diferença é só o momento de sentir a dor e mais algumas coisinhas. Porque todas essas estradas têm o seu lado difícil. A estrada estreita, a dor do remédio vem logo. Eu já começo assim. Agora a estrada larga, a dor vem depois, mas vem maior. Deixa eu dar um exemplo. É a picadinha de um lado. Do outro, é o pirulito com a benzetacina. Entendeu? A gente pode escolher a picadinha, que já é logo rápida, e o pirulito. Mas depois vem a benzetacina. É isso, basicamente. Ninguém entra na academia já pegando 100 quilos. Então, a resposta para cada uma dessas perguntas que eu fiz aqui vai depender do grau de evolução de cada um. Não é porque existam várias respostas, porque o certo é o certo. Mas é porque cada um vai fazendo os esforços e a renúncia que vai dando conta, conforme a sua força de vontade, conforme o seu grau evolutivo. Então, talvez não adiante eu chegar para uma pessoa e falar: ei, mulher, isso aí que tu tá fazendo tá passando do ponto, viu? Porque pode ser que se a pessoa não tiver no tempo de aprendizado dela, ela não vai nem ouvir. Por isso a gente precisa viver com mais intenção, olhando para o que a gente faz no hábito, no piloto automático. Olhando para o que a gente está fazendo, não é por nossa consciência, é para não perder o outro, para não desagradar o outro. E depois que olhar, a gente ouvir a nossa consciência, que é lá onde está o certo, o errado, o justo, o injusto. E aí nos questionar: faz sentido continuar com isso? Será que eu estou satisfeita com o resultado que eu estou colhendo? Se não tiver, eu tenho que mudar. Onde é que eu já poderia estar fazendo algo, mas eu ainda estou adiando? E aí, com o tempo, com o estudo, praticando o evangelho no meu dia a dia, aí sim, o meu nível de consciência vai se expandindo, eu vou tendo mais clareza das nuances dessa estrada. E tem um fato, vocês sempre vão me ouvir falar isso, vocês vão enjoar que eu vou falar isso a vida toda, que eu me admiro com o livro que eu li. Deixa eu mostrar para vocês. O que é um ato de violência? É matar? É agredir? É gritar? Hoje a gente vive num mundo onde as mães ainda discutem se precisa bater para educar ou não, para vocês entenderem a nossa régua de violência. E aí, nesse livro que eu li, para a gente entender o nível que Emmanuel dá, Emmanuel disse que um ato de violência já é interromper a fala de alguém. Gente, eu vou chegar para Emmanuel e vou dizer: Emmanuel, me dê a sua descrição de estrada estreita para mim. E ele vai dar, num outro nível.
Porque para ele, interromper a fala de alguém já é um ato de violência. E para mim ainda não. Agora, eu vou pedir a listinha dele. Eu vou dar conta de fazer agora? Ainda não. Porque ninguém entra na academia pegando os requisitos. Então eu vou estudar, eu vou entender, eu vou praticar. E aí eu vou conseguindo. E eu vou conseguindo me ajustar. E assim a vida ela vai trazendo novos olhares, novas perspectivas. Ah, agora eu acho isso errado. Antes eu não achava. Foi assim com o Boêmio. O Boêmio lá do livro Céu e o Inferno. Capítulo 4, Exprobações de um Boêmio. Era um espírito sofredor. Deu uma comunicação interessante. Ele viveu uma vida de deleite, tá? A vida dele foi praticamente uma estrada larga. Ele viveu para a materialidade. E aí ele vem com esse texto, dizendo assim, poxa, me arrependi, foi difícil, deixa eu dar um conselho a vocês aqui. E aí ele vem. Quem sacrifica a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe deu a favor dos instintos mais baixos, se torna semelhante ao animal que muitas vezes se maltrata. A gente está trocando a inteligência pelo instinto. Por que é? O homem deve usar com equilíbrio os bens que estão sob sua responsabilidade, acostumando-se a pensar na eternidade que ele espera e, por consequência, abrindo mão dos excessos, dos prazeres materiais. E aí ele vai, depois desse texto, dizendo o que é que ele acha, como é que tem que ser a alimentação, como é que tem que ser as outras coisas, como é que tem que ser o luxo. Ele vai dizendo, pela experiência dele, o que ele teria feito, dizendo para a gente já que ele errou. E depois ele fala, as paixões humanas são como correntes apertadas. Ele fala aqui, eu consigo sentir o desespero dele, porque ele botou umas exclamações assim. Não dê espaço a elas, disse ele. Vocês não sabem o preço que nós pagamos quando regressamos à pátria espiritual. Eu imagino tanto que ele sofreu pela vida que ele teve. Aí ele continua. As paixões humanas, elas tiram da gente aquilo que a gente que mais tem valor de verdade, valor espiritual, elas tiram da gente antes que a gente sequer tenha vontade de tirar da nossa vida. Elas deixam a gente pelado, nu com a mão no bolso. Eu chego na espiritualidade pelado, vamos dizer assim, sem valor nenhum, sem recurso moral espiritual nenhum. Aí ele dá um conselho. Cubram-se de boas obras. Porque como um manto brilhante, as boas obras escondem as imperfeições humanas e vão ajudar vocês nesse caminho entre a vida presente e a eternidade. Aí vem as instruções do guia do médium. Eu acho brilhante essa explicação, porque ela vai nos ajudar a entender os próximos casos que eu vou trazer. O médium ele fala assim, que a influência da matéria continua depois da morte. As coisas que eu desejo, que eu valorizo, quando eu morro, eu não viro santo não, vai tudo também, aquelas mesmas vontades e aquelas coisas. Então o que é que acontece? Imagina aquela pessoa que só se importou com a materialidade. Só. A vida dela foi para construir aquilo, pensar naquilo, focar naquilo, conquistar aquilo. Então ela foi construindo um tesouro de coisas materiais. Aquela pessoa não pensou no seu alimento espiritual, não criou o hábito de ter esse alimento espiritual, com estudo, com prática, elevando o pensamento. Esqueça isso, ela não teve. Aí ela desencarna. Quando ela desencarna, ela não tem o corpo, mas ela continua com aqueles desejos materiais. Como é que esse espírito sem o corpo vai suprir aquilo que ele estava acostumado? Seguir com aquela rotina, com aquele pensamento, com aqueles anseios. Se não tem mais corpo, ele não sabe. E o que ele deveria fazer? Cadê aquele alimento espiritual que ele devia vir coletando e trazendo e conquistando para si agora? Quando chega lá, também não tem. Aí é isso que o guia do médium fala. Ele fica aqui, perdido. Como nunca buscaram alimento espiritual, suas almas ficam vagando no vazio, como se fosse um deserto sem fim. Eu estou falando aqui das pessoas que só olham para as coisas materiais. Daí nasce um tédio profundo, cujo fim eles não conseguem enxergar, e diante do qual chegariam a preferir deixar de existir. Mas deixar de existir não é possível. Conseguiram destruir o corpo, mas não podem destruir o espírito.
Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz assim: se você não sabe resistir aos seus instintos, você não é livre. Você é um escravo. Quem não domina seus desejos e seus instintos, não é livre, é um escravo. Imagina, você acabou de comer um prato de batata frita na sua frente e você não resiste. Quem é mais forte? Você ou a batata frita? Você perdeu. Você não tem controle. Você vai lá e come. Então nós viemos para sair da animalidade. A gente veio para largar o instinto e olhar mais para a razão. Sermos mais humanos, menos animais e quem sabe um dia angelicais. Aí existe um segundo caso de Claire. Vocês prestaram atenção na explicação que eu dei aqui, né? Do que acontece, como o espírito chega perdido. Aí vem o caso de Claire, que também está no mesmo livro. Claire era uma mulher linda, maravilhosa, rica, poderosa, influente na sociedade, reconhecida por todos. E não criou amigos, não fez caridade, não se importava com ninguém. Era tudo só aquela vidinha dela ali superficial e pronto, acabou-se. Depois da morte, ela experimenta solidão, vazio, abandono e falta de sentido. É isso que essas são as palavras dela. E aí vem a explicação. Como viveu apenas para si, não construiu vínculos afetivos verdadeiros e nem valores espirituais capazes de sustentá-la, ela experimentou isso. Aí vem o Espírito São Luís e fala: olha, Claire não precisou de alguém para puni-la não, tá? Foram os próprios sentimentos dela, o seu egoísmo, a sua consciência que fizeram isso com ela. Não foi, ninguém precisou fazer nada não. E aí, ao longo de algumas comunicações, Claire vai ganhando consciência do erro, Claire vai se arrependendo, até que perguntam: Claire, e o teu marido, Félix, está por onde? Aí ela diz: Félix? Quer saber como é que tá o pobre do Félix? Gente, eu tô rindo, desculpa, é porque eu fico imaginando na minha cabeça. Ele vaga nas trevas, sofrendo por causa de um vazio profundo. Ou seja, Félix era pior do que Claire. Além de ser tudo isso que Claire era, Félix era violento. Félix era muito mais materialista, era frívolo, ele não estava nem aí, era interesseiro, era pior. E aí, ele entrou no mundo espiritual completamente despreparado emocionalmente. Ele não ajuntou os tesouros da alma. O seu baúzinho estava vazio, vazio. E aí, essa equipe, esses médiuns, eles perguntam a São Luís: o que é que nós devemos entender? Eu não entendi, saquei muito assim, achei meio pesado falar que ele está nas trevas. Como assim? Explica melhor. O que é que você quis dizer com trevas? E aí, São Luís explica que alguns espíritos realmente se encontram mergulhados na treva. Só que essa treva, imagine esse lugar iluminado, com vocês sentados aí, cadeiras, tudo. Imagina um espírito aqui, que ele está nas trevas, certo? É como se ele tivesse assim consciência sobre si mesmo, essa cegueira dele, da alma. Ele não sabe onde está. Tá tudo preto. Ele não percebe onde está, que tem pessoas, que tem móvel, que tem barulho. Ele não sabe. É como se fosse um vácuo. Ele tá no vácuo. Então, aquela sensação de não saber onde está, de não ter estímulo nenhum, faz com que ele se sinta com tédio, desalentado. Todos os sentimentos que ele vai percebendo, que vai dando desespero, ele vai juntando aquilo ali e vai retroalimentando aquelas trevas. Então tem uma hora que Claire vai descrever, e ela descreve assim: mesmo no ambiente iluminado pelo brilho de Deus, ele está lá imerso nas trevas. Ele vai sair, mas ele precisa primeiro despertar. Sabe por quê? Porque na história de Félix, ele não foi só tudo isso, ele não foi só materialista. Ele zombou de todas as ideias certas sobre a vida, sobre Deus. Ele era o tipo de pessoa que zombava. Pudesse piorar, ele ainda piorava. Então ele vai ter que corrigir uma série de coisas até ele despertar e começar a mudar o seu estado. O que causa o tormento, disse São Luís, é justamente esse estado de imobilidade, de vazio, de incerteza. Por que eu resolvi
trazer um pouco, sair de uma história tão bonita quanto a de Jesus para vir para uma coisa mais pesada como essa? Primeiro, porque eu acho que às vezes, quando a gente passa muito a mão na cabeça, a gente não sai do canto. A gente não quer sair da zona de conforto. O nosso cérebro foi feito para ficar ali, no quentinho, a vida toda. E a gente precisa parar de romantizar algumas coisas. Entender que se a gente pode corrigir agora, por que não corrigir agora? Segundo, para lembrar para a gente que nenhuma queda começa grande. Nem o Boêmio, nem Claire, nem Félix, ninguém começou do nada e, pô, botou o pé na jaca. Não. Cada um deles começou com uma pequena escolha. Podia fazer daquela forma, não fez. E aí foi indo. Terceiro, existe um caminho de volta para todo mundo. Quem deu um escorregãozinho e quem já está com o pé na jaca, existe um caminho de volta. Errar é humano. O que não pode acontecer é a queda ser um endereço. E aí, quando eu penso nessa história de caminho de volta, eu lembro da parábola do filho pródigo, que eu acho uma parábola belíssima também. Todos já conhecem, o pai com 2 filhos, o mais novo pede a herança adiantado, foge, gasta tudo, passa uma necessidade extrema, a ponto de ter que trabalhar apacentando porcos, o que naquela época era um trabalho desonroso. Então lá ele se foi. Ele passou necessidade tão grande que ele vai pedir para comer as alfarrobas dos porcos e as pessoas não querem dar. E ali a alfarroba tinha um significado de penúria total. Então ele estava assim, era o cocô do cavalo do bandido. Mas ele volta, com muita culpa, não se sentindo mais merecedor, achando que o pai nem vai mais receber ele como pai, só como servo, então ele volta. Não, eu vou aceitar tudo, porque qualquer coisa é melhor do que isso. E ele volta. E aí eu queria trazer para vocês um contexto sobre essa parábola, para que a gente entenda essa lição que eu queria trazer. Naquela época existiam protocolos sociais, né? E para se manter status, para se manter autoridade, a sociedade seguia algumas coisas. Os anciãos daquela época eram pessoas que, para mostrar aquela autoridade e manter aquilo ali, eles tinham que andar mais devagar. Você não via um ancião corrido, era devagar. Eles tinham que andar com uma roupa mais suntuosa, joias, a sandália, porque escravos não usavam sandálias, os anciãos e as outras pessoas que não eram sim usavam. Então, cada elementozinho daquele compunha um protocolo para que você entenda qual é a posição social dele, qual era o papel dele na sociedade. E aí, imagina aquele ancião olhando para o filho chegando, qual é a primeira coisa que ele faz? Corre. Ele quebra o protocolo, ele mete uma carreira atrás do filho. O ancião daquela época não podia beijar o filho, era o filho que beijava as suas mãos. E o que é que ele faz quando ele vê o filho? Morre de dar beijo no filho. Ele corre, ele dá beijo no filho. Ele chama o servo, vem cá, vem cá. Bota a melhor roupa nele. É isso que ele, a principal estola, que era a melhor roupa. Bota o anel, bota a sandália. O que ele está querendo dizer com aquilo ali? Está querendo dizer assim, ó, dentro desse protocolo, eu estou querendo dizer ao meu filho que ele é meu filho, eu não quero que ele seja visto como escravo nem como servo. É a melhor roupa, é a sandália, é a joia, é da família, ele é da família. Eu quero dizer que eu quebrei o protocolo porque eu não estou rejeitando e não estou dando a vocês o direito de fazer isso. Olha que interessante. Então essa é a primeira lição dessa parábola, que é Jesus, que é Deus nos dizendo, não esqueça quem você é. Você é meu filho. Não importa as atrocidades que você fez, não importa o que você fez de desonroso. Você agora é meu filho, sempre foi. Então, toda vez que você perde a sua identidade, toda vez que você esquece quem você busca, você aceita, você tolera uma vida artificial. Você aceita viver situações desonrosas, você começa a viver uma vida que sai da sua programação espiritual, você começa a viver coisas que não combinam com você, você sabe, mas você sabe quem é. Aí você se sente inferior, incapaz, não merecedor de amor, de compaixão. Você vai aceitando migalhas, migalhas, igual ao filho pródigo, que estava lá, ansiando pelas alfarrobas do porco e a pessoa nem querendo dar. É isso que acontece quando a gente esquece quem é.
E é isso que o pai queria dizer para o filho: não esqueça quem você é. Não importa o que você errou. Quer ajuda maior? Eu vou te dar. Eu vou te dar o véu do esquecimento. Acabou. Esquece o que passou. Você quer mais? Eu vou te dar um mentor espiritual para te guiar. Ele vai te inspirar para você ficar mais fácil o caminho. Eu vou te dar amigos para que você tenha aconchego, para que a sua vida fique mais fácil. Porque com o véu do esquecimento, lembra que tu largou teu irmão mais velho, né? Então com o véu do esquecimento tu vai ter que se ajeitar com ele. Mas eu tô aqui. Você é meu filho. Eu amo você pelo que você é. Não pelos seus erros. Por isso a roupa, por isso a sandália, por isso o anel. Eu tô restituindo você igual. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Pra que a culpa? Pra que se sentir menos? Se eu, seu pai, estou dizendo que você não é. Você não é. Joana de Ângeles diz pra gente que a verdadeira felicidade, ela não consiste em romper com o mundo exterior. Ela consiste numa atitude consciente dentro de mim, perante a vida. Consiste em buscar a verdade, e a verdade é Deus. E aí a gente vai ajustando essas ideias errôneas que a gente tem sobre a vida. Consiste em saber gerenciar minhas emoções. Poxa, o quanto a gente aceita colocar coisa ruim pra dentro. Então, gerenciar é trazer pra dentro o que é melhor por mais tempo. Podar os excessos e os caprichos. Porque esses excessos que a gente vai trazendo, esse apego material, vão construindo muros e protegendo nosso ego, nosso egoísmo e nosso orgulho. É servir desinteressadamente. Olha aquela coisa do ser útil, do se sentir alegre em ser útil. E reparar os erros sem culpa. Se o nosso pai manda a gente levantar a cabeça, nos presenteou com tanta coisa, por que eu vou tentar reparar me sentindo o cocô do cavalo do bandido? Tá todo mundo aqui errado, tá todo mundo aqui defeituoso, cada um com a sua jornada. No livro Céu e Inferno, também tem um desabafo do príncipe, eu acho que se pronuncia assim, Ouran, que ele diz assim: os espíritos que fracassam são geralmente levados a acreditar que receberam um compromisso maior do que suas forças. Mas não é não. É um resquício do orgulho. É o medo, desculpa, corrigindo aqui, é um meio de se desculparem para consigo mesmos, por não se conformarem com a própria fraqueza. Porque Deus não dá a ninguém o frio maior que o cobertor. Deus dá exatamente o que você precisa. Deus dá liberdade. Só que é a gente que tem que ter força de vontade. E a força de vontade, ela vence qualquer má inclinação, qualquer má tendência. O problema é que às vezes aquela paixão inferior, ela agrada tanto que a gente não quer abandonar. Mas aí a gente precisa ter a responsabilidade de saber que eu tenho a consequência daquilo. Eu quero continuar, existe consequência. Vai ter o dia que a gente não vai ter força. Vai ter o dia que o hábito vai falar mais alto, a correria vai fazer nada, tanto faz. A gente vai procurar o mais confortável. Mas o que a gente precisa entender é que não importa quantas vezes eu vou cair. O que importa é que eu não me acostume ao que me faz mal perante os olhos de Deus. Aí você grava isso. É fazer mal perante os olhos de Deus. Porque senão a gente perde a noção mesmo, né? Vai para o mais confortável. Então, para finalizar, eu reviso com vocês a pergunta: o que é que você fez de útil com a vida que você recebeu, com todas as coisas que a vida te deu? Se o seu mentor espiritual tivesse aqui com uma folhinha de papel, eu vou anotar tudo que fulano fez nos últimos 30 dias. O que é que ia ser prioridade? Eram coisas mais materiais ou coisas mais pensando no seu tesouro da alma? Vocês já prestaram atenção como é o pescador? O pescador, ele entra no mar com um barco, pesca o peixe. Mas a água, ela não entra no barco. Só se for por muito descuido, ou às vezes muita autoconfiança. Se a água entrar no barco, o pescador, ele já não está mais pescando, ele está afundando. Então é isso que Deus está dizendo. Ele está nos chamando para estar no mundo, para trabalhar, para conviver, para sentir.
Mas a gente não pode deixar o mundo material entrar em nós. A gente não pode deixar que os valores do mundo material passem a ser os nossos valores. Porque senão a gente não vai estar navegando, a gente vai estar afundando. E Joana de Ângeles, lá no livro Vida Feliz, ela diz que os únicos bens que duram para sempre são os sentimentos, a cultura e as virtudes. E São Luís finaliza que todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Por isso, família, ore, pacifique e seja útil. Porque Deus é justo e a vida devolve. Muito, muito obrigada.